esse ponto, assim, que talvez esses 10 dias sem jogar fossem ruins para você chegar a uma final, por mais que passe por recuperação do Arrascaeta com pubalgia, com recuperação do Thiago Maia, que fez uma ressonância essa semana. Então, assim, alguns jogadores talvez não tenham condição física. Ele falou em 4 mas quem tem, não precisa jogar 90 minutos. Pode jogar meio tempo, pode jogar 30. O Gabriel não gosta de ficar fora de campo, viu vencer hoje, mas eu acho que faz bem a esses jogadores também estarem ali contra o Santos. Salve, salve nação, saudações rubro-negras, como eu sei que você aí gosta demais de acompanhar aqui no canal o pós-jogo no Linha de Passe. Vou trazer aqui para vocês um trechinho falando da vitória do Mengão e também da preparação para a final da Libertadores. Galera, o vídeo tá top, então já chega deixando o like. Se você é flamenguista, inscreva-se no canal, me ajuda aí a bater mais uma meta, né? 760 mil inscritos. Inscreva-se aqui no canal. As imagens são da ESPN Brasil. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal oficial da ESPN, Grupo Disney. Beleza? Tá na descrição como créditos o canal da ESPN. Galera, aproveitando a rodada de Campeonato Brasileiro, cara, eu tenho essa dica especial para você. Se liga. Salve, salve nação! Este vídeo tem o apoio da 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. A 1xBet é parceira de Barcelona, Chelsea e Liverpool. Use o nosso cupom de desconto e ganhe 100% de bônus. Por exemplo, se você depositar R$100, você recebe R$100 de bônus. Se você depositar R$50, você recebe R$50 de bônus. Tá no primeiro comentário fixado o link e nosso cupom. 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. Aproveite o nosso cupom, tá no primeiro comentário fixado. Aproveite o nosso cupom, tá no primeiro comentário fixado e boa sorte. Sem perder tempo, vamos pro vídeo, simbora. Antes dessa decisão. Vamos começar a entrar aqui nesse desenho de Flamengo com o Atlético com o time titular perdendo o seu jogo com o Bragantino, o Flamengo vencendo com os reservas contra o América fora de casa. O Dorival falou que terça-feira talvez alguns titulares entrem em campo. Vamos ouvir o Dorival para a gente começar a fazer esse debate. Vamos lá. A intenção é um revezamento, o Hugo iniciou, o Diego logo na sequência, vai ter a sua oportunidade também. Ainda não temos assim uma definição, mas o Diego vai ter, com certeza. É um profissional que ele será sempre muito respeitado aqui dentro e ele vem trabalhando também com dedicação, vem participando ativamente de cada rodada, de cada partida e tem sido muito importante em todos os aspectos para a gente. Talvez no jogo seguinte o Santos retorne e na partida sequente, ele atue naturalmente no jogo final da Libertadores. O Diego, a partir de então, começa a alternar com o Hugo. Essa é uma previsão inicial. Depois nós confirmaremos. Alguns jogadores poderão atuar, sim. Alguns jogadores que jogaram na quarta-feira estarão em campo na terça. Provavelmente iniciaremos ali com no mínimo 4 a 5 jogadores do grupo que jogou na quarta-feira, até porque uma consulta a todos eles e nós chegamos à conclusão que eles não gostariam de ficarem 10 dias de uma partida para outra. Então nós mais ou menos mesclaremos para que todos atuem no mínimo 45 minutos. Boa. Boa. Durante essa semana a gente tratou desse assunto no Futebol 90 e eu expus exatamente esse ponto, assim, que talvez esses 10 dias sem jogar fossem ruins para você chegar a uma final, por mais que passe por recuperação do Arrascaeta com pubalgia, com recuperação do Thiago Maia, que fez uma ressonância essa semana. Então, assim, alguns jogadores talvez não tenham condição física. Ele falou em 4 mas quem tem, não precisa jogar 90 minutos. Pode jogar meio tempo, pode jogar 30. O Gabriel não gosta de ficar fora de campo, viu vencer hoje, mas eu acho que faz bem a esses jogadores também estarem ali contra o Santos. Mas eu acho sempre temerário, né? Porque sempre é um risco. Jogador? Sempre é um risco. Você estourar um jogador, você ter algum outro tipo de lesão. Cara, é a semana da final da Libertadores. O time reserva tá jogando aí, jogou hoje. Ganhou de um time que está lutando por vaga na Libertadores.
Aí você, na terça-feira, o jogo é sábado, perde um jogador importante, não sei. Mas eles é que estão administrando lá e os jogadores entendem essa questão do ritmo, né? Mas não serão todos, serão alguns. Sim. Um deles será o Santos, que ele já falou, né? O Santos não jogou hoje, jogou o Hugo. Aliás, mostrou mais uma vez alguma irregularidade em algumas jogadas. Mas ele já anunciou, é Santos, terça-feira, contra o Santos, né? E Santos contra o Atlético Paranaense, ex-clube dele. E aí, a partir daí, foi que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, né? Estava até vendo com calçado de coletiva. Porque ele fala, depois da final da Libertadores, vai haver o revezamento do Diego Alves com o Hugo. Eu fiquei pensando, será que ele vai liberar o time inteiro ou só o goleiro? Para a reta final do campeonato. Não sei. Talvez seja o jogo de sábado que vem, o momento final do Flamengo, assim, do time principal do Flamengo na temporada. É muito complicado você deixar o time 10 dias sem atuar. É difícil decisão, porque da mesma forma que você corre o risco de perder jogadores, também pode perder no treinamento, né? Sim. Pode. Mas, e você coloca para jogar e também tem um outro fator, né? Você acha que quem jogar estará em movimento. Agora, competindo, enfiando o pé em todas, disputando tudo, correndo o risco de ficar fora da Libertadores, me poupe, né? Quem é o louco de fazer isso? Eu não faria. Já aconteceu no jogo contra o América. O João Gomes, que certamente será titular, a gente já via numa rotação abaixo, com razão. Mas tudo bem, né? Então, a questão é a seguinte, eu acho que esses caras, eles vão fazer isso, evidentemente isso de alguma maneira é prejudicial ao Flamengo no Campeonato Brasileiro, mas não importa. Agora, todo olhar, todo foco é na final da Libertadores. Eu acho que, assim, essa coisa de poder se machucar, de fato, pode se machucar, mas isso você pode se machucar sempre, né? Quer dizer, em qualquer jogo. Se fosse assim, o Atlético não teria escalado ninguém em todo esse intervalo desde que garantiu a vaga na final, diferente do Flamengo que tinha a final da Copa do Brasil, e não teria colocado ninguém para jogar para que eles não se machucassem. E poupou em vários jogos, né? Então, ele até poupou, e acho até que poupou demais, até falei, eu acho que a gente vai falar um pouco do Atlético Paranaense também, que acho que ele não foi bem nesse pós-classificação para a Libertadores. O ideal para o Flamengo, evidentemente, era fazer o que tanto o Flamengo como o Palmeiras fizeram na temporada passada, que é uma semana antes da final da Libertadores, você coloca os titulares, né? E não há 5 dias ou há 4 dias da final, como... Antes de viajar, né? Exato, antes de viajar, como vai ser. Só que o Flamengo vinha de uma decisão da Copa do Brasil. Então, claro que não dava para colocar o time titular hoje. Se o Flamengo não tivesse na final da Copa do Brasil, eu acho que aí os titulares teriam jogado hoje, certamente, ia fazer o que o Atlético Paranaense fará, certamente, né? Que foi jogar hoje com os titulares e jogar com os reservas contra o Palmeiras no meio de semana, olhando para a Libertadores. Essa é a programação ideal. Uma semana antes você joga. Mas não dá. Então, enfim, acho que é um dilema mesmo, mas se os próprios jogadores e a comissão física e fisiológica ali do departamento físico determinou que é melhor jogar na terça-feira do que não jogar, eu acho que a gente não tem muito como discutir. O ideal é diferente do real no calendário brasileiro, né? E aí eu acho que essa escolha ela não tem muito mais a ver com a questão do Campeonato Brasileiro em si. Porque o que o Campeonato Brasileiro pode oferecer nesse momento ao Flamengo, ele já tem. Que é a vaga para a Libertadores do ano que vem. Ele é campeão da Copa do Brasil e não precisa desse lugar. Não é que vai largar o brasileiro para acabar fora de um G6, num lugar que não se espera. Tem um dinheirinho ali que para o Flamengo também não é uma coisa que vai... Cada posição você acresce uns 2 milhões. Mas eu digo assim, pelo jogo de hoje, a gente vendo o jogo contra o América, dá para fazer um time competitivo? Quando você olha a escalação desse Flamengo reserva, né, com o João Gomes, você fala... Esse time consegue manter o nível até o final do campeonato. Então, não passa por aí, né? Até porque tem alguns caras que não estão se poupando. Fabrício Bruno jogou uma barbaridade. Bem, em dia, fisicamente. Cebolinha. Arrancadas, dribles, 1 contra 1. Voltando a ser o Cebolinha que o torcedor rubro-negro tanto esperava dele. Então, há alguns caras que estão buscando espaço no time. Na verdade, todos, né? Hoje, a exceção feita ao João Gomes, todos tinham que jogar e até mostrar serviço para brigar por uma vaga, para poder entrar durante a final. Eu acho que é o caso do Fabrício. Pois é, mas o Cebolinha, por exemplo, é um cara que tem grande chance de entrar no jogo. Ele tem sido muito utilizado. Poderia ali, vou dar uma segurada, evitar lesão,
um jogador muito visado por zagueiros. E não, está jogando com tudo, está jogando com carga máxima. Vejo que, por esse lado, o Dorival ter conseguido fazer esse time B no Campeonato Brasileiro ajuda, não só em termos de motivação, mas para que ele ganhe opções de caras que não necessariamente vão recuperar nos jogos grandes, mas o Cebolinha mesmo foi um cara que começou a se recuperar no Brasileiro. Então, há um mérito também do Dorival ter conseguido abrir espaço para esses caras no time do Brasileiro, no time alternativo. Eu acho que ainda tem uma questão aí, Eugênio, talvez, de repente, por isso que ele queira colocar alguns titulares nesse jogo de meio de semana. Ele consegue montar um time B muito competitivo, eu concordo, mas ainda há um desencaixe quando você pega as peças desse time que é considerado reserva para substituir no titular. Então, pode ser uma maneira também dele pensar em possíveis substituições para a final, o fato de 4 ou 5 estarem em campo contra o Santos. Uma mescla já de uma possível formação diferente. O próprio Cebolinha para jogar com o Pedro e o Gabriel. Eu acho que o que ele tinha que fazer de teste, ele já fez. O que ele tinha que observar de combinação de jogadores. É verdade, o time reserva tem uma maneira de jogar diferente do time titular, porque as peças têm características diferentes. O time reserva não tem um Pedro, né? Não tem um Gabigol, sim, não tem um Arrascaeta. Só por aí já não tem um Everton Ribeiro. Então, a forma de jogar do time reserva é outra. Então, quando você coloca o Cebolinha, ele é um jogador que não está no time titular, não tem alguém que faça o que ele faz no time titular. Necessariamente você muda a maneira de jogar da equipe, porque o time titular do Flamengo é o Arrascaeta centralizado, com Gabigol e Pedro por dentro. O Everton, quando entra aberto pela esquerda. Então, já muda, o Bruno Henrique. Já muda a configuração da equipe. Mas eu acho que essas possibilidades ele já tem. E essas possibilidades são poucas, a verdade é essa. A possibilidade de manejo da equipe do Flamengo para segundo tempo, dentro de peças que podem dar alguma garantia de efetividade numa final de Libertadores, essas possibilidades estão restritas hoje ao Cebolinha, a um Vidal que se recupere ou não, e a gente vai parar um pouco por aí. É engraçado, né, Eugênio? Porque se a gente comparar com o ano passado, você teve, no fim, o cara que talvez vivesse o melhor momento do Flamengo começando o jogo no banco de reservas. Que era o Michael. Quer dizer, a dúvida sobre Michael versus Bruno Henrique, ela era muito compreensível. Porque o Bruno Henrique, né, com tudo que tinha feito na história do Flamengo recente, pela capacidade que tem, pelo que fazia nos jogos grandes, né, coitado, ele tá machucado, né, mas pelo que faz... Voltando, ele voltou a treinar já. Então, acho que assim, agora é expectativa para a próxima temporada, mas pelo que faz nos jogos grandes, era compreensível a dúvida pô, você vai abrir mão do cara que resolve vários jogos grandes, que se dá tão bem com o Gabigol e tal, ou vai pôr o Michael que tá voando, porque ele estava realmente numa grande fase. Hoje você não tem essa coisa. É claro que quando você olha para o banco de reservas do Flamengo, independentemente da fase que os caras vivam, você olha lá e vê o Cebolinha, e vê o Marinho, e vê o Vidal. Que o Marinho não está resolvendo. Né? Não tá. Mas eu acho que assim, são caras com capacidade, né? Mas esse banco do Flamengo já foi mais imponente. Já foi um banco com opções de jogadores que já estavam mais habituados. Vitor Hugo, por exemplo, para mim é um ótimo jogador, uma ótima opção, mas ainda muito jovem, muito cru para uma final de Libertadores. E aí esse pode ser um calcanhar de Aquiles do Flamengo na final, como foi na final contra o Corinthians. Quando mês vaziado. Quando o Dorival perde os dois volantes, vai de Mateuzinho, João Gomes não e pôde tinha jogar. usado lá atrás. Pois é, aí o Flamengo se perdeu no meio-campo. E pensando no Atlético Paranaense, hoje o Atlético Paranaense tem melhores opções no banco que o Flamengo. Não. Não é possível que eu ouvi isso. Cara, desculpa, eu tenho que interromper o vídeo porque olha o que esse cidadão falou. Breiler. O banco de reserva perde os dois volantes. Vai de Mateuzinho, João Gomes não e pôde tinha jogar. usado lá atrás. Pois é, aí o Flamengo se perdeu no meio-campo. E pensando no Atlético Paranaense, hoje o Atlético Paranaense tem melhores opções no banco que o Flamengo. Tem mais fartura de jogadores. Não sei se tem melhores opções. Que assim, são opções que mudam. Mais opções para o nível do time do Atlético do que o Flamengo para o seu próprio nível. Não, é que não dá para dizer que as opções... Isso não é melhores opções, né, cara? Nível do Atlético Paranaense não se compara com o nível do Flamengo, com todo respeito, né?
no banco, eu concordo muito com o Eugênio, que as opções no banco do Atlético Paranaense sejam melhores do que as opções que estão no banco do Flamengo. Chega lá no Atlético e fala assim, vamos trocar o banco. Então. Pra ver se não vão topar. Eu acho que topa. Não é nesse sentido. É de jogadores que o Filipão pode pegar, esse cara vai mudar a cara do jogo. Que tenha um encaixe, né? Pois não, que já... não colou. Dentro da realidade do time dele. De Rômulo, que não é um super jogador, mas um cara que Você pegar os 4 que mais jogam no meio de campo do Flamengo, você tem Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Vidal. Fica em torno disso, geralmente. Mas com um reserva muito claro, que é o Vidal. Exato. O reserva, você tem o quarto, que é o Vidal. Contra o Corinthians, ele não tinha o João Gomes e machucou o Vidal. E o Thiago estava no sacrifício. E o Thiago também. Saiu no meio, né? Nesse momento, você fala assim, e aí? Né? Porque são os que normalmente jogam. Vai ter o Pulgar. Já dá uma... Que é uma opção interessante no lugar do Thiago. Mas tem jogado pouco. Tem jogado pouco, mas assim, tem. Mas não tinha. Não tinha. Não tinha nem isso. Ali, naquela final de quarta-feira, faltou. Faltou muito. E ele já tinha preparado o Mateuzinho para jogar por dentro no jogo anterior. E essa é uma preocupação porque, além dos que faltam, alguns que começam não conseguem manter o ritmo o jogo inteiro. Né? O Arrascaeta não consegue. O Pedro não conseguiu nesse último jogo. Aí você sobrecarrega o Everton Ribeiro, que tem que jogar por 2-3. E sai exaurido. Sai cansado. E aí você chega um Flamengo numa metade de segundo tempo, começando a sentir, e se não resolve o jogo no primeiro tempo, pode sofrer na segunda metade do segundo tempo, contra um time adversário cuja média de idade é 24 anos. Agora, essa conversa parece a conversa do ano passado, né? Na final do ano passado. Sim. Quando o Flamengo chega arrebentado. Era questão física. Não esteja agora. Até em função do ano passado, o Flamengo tomou alguns cuidados. Mas você não chega com, não vou dizer o principal jogador, porque tem caras muito grandes ali. Mas o jogador que não tem substituto. O Arrascaeta, mais uma vez, não chega em condições normais. Sim, ele está com uma pubalgia tratada. Então, você começa a atrapalha. Eu fico pensando no seguinte, né? Quando é que o Flamengo, com o tamanho que tem, a importância que tem para o futebol brasileiro, a voz que o Flamengo, as vozes que ele representa, dos milhões de torcedores, isso vale para times que têm essa dimensão gigantesca. Quando é que eles vão se colocar contra essa coisa criminosa que é o calendário brasileiro? Porque ele só trabalha, o Flamengo está sentindo na pele que tem algo trabalhando contra tudo que ele está fazendo. Sim. Que é o calendário. E que ele pode se colocar contra o calendário e começar a questionar isso e não apenas abraçar o poder e ficar ali bajulando o poder e tal, que é o que todos fazem, porque atrapalha o Flamengo. E atrapalhou ano passado. Assim, gente, o que o Flamengo gasta, o que ele põe no futebol, era para o Flamengo fazer grandes exibições e não sufocar o torcedor, os jogadores, o treinador, todo mundo, com jogar todo dia, que é o que se faz no Brasil. Se joga todo dia, há muitos anos. Então, vamos ver se o Flamengo qualquer hora dá uma acordadinha junto com os seus pares, né? Eu achei que o Breno ia pegar, mas fecha rapidinho pra gente. Eu tenho só um ponto com relação ao elenco do Flamengo. Concordo com tudo que o Calçado falou, mas a questão de elenco do Flamengo, de falta de alternativa. O Flamengo tinha um jogador que, se não era a solução dos problemas, em alguns momentos foi. E o Flamengo vendeu esse jogador, o Lázaro. O Lázaro, por exemplo, manteve o Flamengo vivo na Copa do Brasil, fazendo aquele gol contra o Atlético Mineiro. Bem lembrado. Perdeu o jogo por 2-0, ele entra, faz o gol que mantém o Flamengo vivo e acende a chama para o jogo da volta no Maracanã. Era uma peça que, vira e mexe, respondia. Verdade. E eu não entendo se o Flamengo realmente tinha essa tal necessidade de vender o Lázaro pelo preço que vendeu naquele momento da temporada, sabendo que tinha um final de ano que seria desgastante. Se tivesse a garantia de que viria a Copa do Brasil, talvez não tivesse vendido, mas aí você inverte a ordem das coisas. E outra, né? O Flamengo contratou os jogadores muito grandes para atuar naquela faixa de campo mesmo, porque o Cebolinha é um cara para jogar por ali. Então, acho que quando você faz esse movimento, você sabe que no fim das contas você não vai poder ficar com todo mundo. E o Flamengo fez uma opção, né, dos grandes nomes e tem sido assim. Nessa gestão, a escolha tem sido muito mais a priorização dos grandes nomes do que dos garotos. A perda de uma peça que estava inserida no contexto do elenco e estava respondendo naquele momento. Olha, eu adoraria. Talvez vendesse no final do ano,
Ok. Eu adoraria continuar nesse papo, mas a gente tem que fazer o intervalo. Daí, galera, um trechinho do Linha de Passe pós-jogo América Mineiro 1, Flamengo 2. Só que, cara, ninguém consegue falar de outro assunto a não ser da final da Libertadores. Porque, veja bem, o Flamengo acabou de jogar. E os caras não falaram praticamente do jogo. Falaram da final da Libertadores, da preparação, quem vai ficar fora, quem vai jogar contra o Santos. O Dorival Júnior trouxe na entrevista coletiva que irá pôr em campo cada jogador importante, né? Pelo menos 45 minutos contra o Santos, para dar rodagem, né, cara? Os jogadores não querem ficar parados 10 dias, né? Cara, é uma situação bem complexa e difícil, né? Porque, assim, ninguém pode se machucar nesse jogo contra o Santos, porque tem que estar inteiro para a final da Libertadores. Só que se os caras ficam parados, eles perdem ritmo de jogo. Treino não é jogo. Tem que jogar. E daí você vai dosando o tempo para cada um, dando ali uma rodagem, 45 minutos para cada um. Como que o Dorival Júnior vai fazer isso? A Arrascaeta vai poder jogar? Não é melhor deixar o Arrascaeta quietinho, paradinho, treinando, fazendo fortalecimento para chegar inteiro na final da Libertadores? Cara, é isso, né, galera? É isso. Estamos aflitos, estamos ansiosos, porque o que mais interessa neste momento é a grande final da Libertadores. A glória eterna, queremos o tri, queremos conquistar mais uma Libertadores. O jogo contra o Santos será um teste, será um treino, sei lá, cara. Vai ser no Maracanã, jogo contra o Santos, terça-feira. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ficar de olho também no Atlético Paranaense, ver como que será o jogo deles, que joga contra o Palmeiras. E vai ser pedreira, hein? Caramba, quem chega melhor para a final da Libertadores? Até aqui o Mengão tá melhor, porque o Atlético Paranaense vem de várias derrotas, vários empates e só 2 vitórias depois que ele se garantiu na final da Libertadores. Isso há 2 meses atrás, né, galera? Então, é isso. Muito obrigado a todos vocês. Antes de sair do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras e fui!